Salve, bonezinho igual mesmo. Conexão PVT no ar. Hoje recebendo aqui preparador físico, feríssima, de longa data, aí, Rodrigo Babi. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, é um prazer inoxidável estar com você aí, Léo Fabre. Uma honra imensurável. Honra nossa, meu irmão. Pô, vamos... Muita história, galera, pra vocês terem uma noção. Né? A quantidade de gente que esse homem já treinou. Aqui, esse aí é fera. Ó, olha isso, a gente vai falar, ainda não fala não. Vamos lá. A gente vai contar isso depois, né? A quantidade de história aí que esse homem tem. Vamos passar por tudo isso. Mas vamos começar, Babi. Primeiro eu queria, cara, a gente começou o nosso papo, né? Essa semana, eu estou um tempão para te convidar, né, cara? Essa semana a gente falando sobre o Chimaev, e você me chamou a atenção para uma coisa importante, né? Que você estava acompanhando o Embedded e o Chimaev na semana da luta fazendo trabalho de força. Foi isso? Sim. Eu estava vendo os episódios do Embedded, aí vi o episódio 1, ele botando uma chuteira, já fiquei de olho. Pô, o cara calçando a chuteira, que negócio é esse? Começou a correr no gramado, de repente, algum treinador fala, não se preocupa com o cardio dele não, que ele está bem, está ótimo. E vejo ele correndo com paraquedas. O paraquedas é trabalho de força. Areia é força, paraquedas é força. Tudo que causa essa resistência é força. As pessoas confundem muito, acham bonito correr com aquele paraquedas. Então aquilo ali é um trabalho de força. Quando eu vi ele fazendo aquilo na semana da luta, eu falei, tem alguma coisa estranha aí, pode acontecer alguma coisa, que foi justamente aquela perda de performance que ele teve ali do primeiro para o segundo round. Você sentiu isso. Essa questão, Babi, então não é só do atleta, né? A coisa que o pessoal fala que o Chimaev ele explode mais no primeiro, no segundo, terceiro ele cai de rendimento. Isso é um bom senso não só do atleta, mas o preparador também tem que trabalhar em cima disso, né? Sim, porque eu falo para os meus atletas isso. São 3 rounds, e se você não resolver no primeiro round? Já cria um problema na tua cabeça que, rapaz, o segundo e o terceiro eu não sei o que vai acontecer. Ele só tem um tiro, né? Então eu falo, não, tem que estar preparado, na verdade, para os 5. Os meus são treinados para os 5. Independente, fazem 5 rounds. Para 3 saírem um pouco mais fácil. Então, assim, na cabeça dele, se eu não finalizar o nocautear no primeiro, como é que eu faço nos outros 2? Então isso acontece muito. Agora, eu achei estranho um atleta do nível dele, né, todo o hype que está sendo colocado, todo o investimento que tem por trás dele, dar esse tipo de conflito. Mas não quer dizer que o preparador seja ruim ou não. Tem problemas que acontecem no camp que nós não sabemos, os bastidores. Então tem muita coisa por trás que às vezes acaba atrapalhando esse tipo de trabalho. Uma delas foi o fato de mudar o oponente. Poxa, o Kamaru Usman não é qualquer um. A pressão foi redobrada em cima do Chimaev. Por quê? Esse cara estava no sofá, brincando com a filha. Uma semana depois ele está aqui para lutar comigo. Então já fica aquela coisa na cabeça do atleta e isso consome mais ainda. Isso atrapalha muito. Até legal falar disso, né? Que dentre os dezenas de atletas que você já treinou, já fez a preparação, né? Está essa fera aqui que ia lutar com o Chimaev, né, cara? Então, você, Paulo Costa. Né, o Rogério, qual é o nome do treinador do boxe? É o Erivan Conceição. Erivan Conceição, grande Erivan, fera brabíssima, baiano, excelente treinador. E como é que foi essa tua experiência, cara, de treinar o Borrachinha? Pelo que eu tô vendo aqui, né, ainda tá com a cara de garoto, né? Ainda não tinha explodido no UFC essa época. Essa aí foi na luta que ele fez aqui contra o Bang Boozy, Olivier Olinoue, o nome é africano, né? Acho que é Bang Boozy. Eu já vou... Mais ou menos isso, vocês têm aí tudo. Por aí, Ele veio para cá um mês antes da luta para fazer o refino. Ele já veio praticamente pronto lá de Minas Gerais, o preparador dele. A gente ajudou aqui no polimento, trabalhando mais a parte de velocidade, com alguns equipamentos. E nós tínhamos lá que, assim, pouquíssimos lugares na América do Sul tem. Então a gente fez um trabalho com ele lá, usando esses equipamentos, só polindo. Borrachinha é um cara muito fácil de lidar. As pessoas criam essa inimizade com ele, o brasileiro principalmente, fica com esse negócio. Ele é um cara de personalidade, fisicamente é muito forte. Se você não dosar ali, ele passa. É muito forte, é muito fácil trabalhar com ele.
Dizem que E eu ele tenho treina admiração. até demais, né? Isso aqui foi nesse dia da luta dele. Sim, Ele lutou pra, Oluwale Bambus é o nome do isso cara. aí. Oluwale Bambus. Então, essa cena aí é legal porque as pessoas falam, pô, Babi, mas tu tá todo no UFC, tu tá lá. Eu falei, meu irmão, eu fico vendo nessa televisãozinha aí, ó, tudo em inglês, e meu inglês também não é tão farto. Então, eu vejo mais as imagens do que eu escuto. Mas essa aí é a vida da gente. Televisãozinha no vestiário. E o que te chama a atenção dele, as valências dele como atleta, né? Muita gente falou, pô, o Borrachinha é um cara que consegue dosar. Se ele lutasse com o Chimaev é um cara que explode no primeiro round. O Borrachinha teve aqui comigo ontem, né? Falou exatamente isso, cara. Ele explode no primeiro round. Eu acho que ele ia ganhar o primeiro round. Ele falou isso para mim. Ele ganharia o primeiro round, eu acredito, mas ele ia cansar e eu ia espancar ele no segundo. Pela tua experiência de trabalhar com o Borrachinha, você acha que ele conseguiria dosar e continuar explodindo no segundo e terceiro round? Sim, ele é bem experiente nisso. O Borrachinha é bem consciente, ele tem uma consciência de luta muito grande, uma consciência física, conhece muito seu corpo, muito. Eu não sei se no primeiro ele perderia para o Chimaev, não. Porque o vento que vem de venta lá, venta cá. Borrachinha não é dar mole para ele, não. Borrachinha tem mãos poderosíssimas, cara. Qualquer mão que pegar no Chimaev, ele cai. O Borracha é um cara muito forte, muito potente, tem uma boa resistência. E esse lance que você falou de dosar um pouco o treino, a maioria dos atletas são assim, eles sempre querem mais. E às vezes o mais é menos. O Minotauro é a mesma coisa. Tinha que, pô, diminuir, brigar com ele para treinar menos. O Valide, quando veio aqui, eu falei, Valide, deixa eu tirar uma placa. Ele, fera, coloca duas, sabe? Então esses caras nunca querem menos, querem sempre mais. Então a gente tem que conversar, ó, tem que dosar, não é bem por aí. Mas é um trabalho difícil, diminuir esses caras. Você falou do Valide, né? Você mora em Guaratiba, Valide Guaratiba. mora em Vargem Grande. Você tem uma estrutura aí de academia aí na tua casa, né? Valide, de Tem um vez em quando, estúdio. faz uma visita Vem. psicopática aí. O estúdio, cara. E assim, eu tinha muito maquinário comprado e botei em casa e na pandemia meio que tudo fechou. Então apareceu uma galera aqui, até o Arley tinha acabado, o Arley Alves, que lutou agora há pouco tempo, tinha feito uma cirurgia, o Rogério Camões passou um trabalho para ele fez até aqui comigo, porque não tinha nada aberto. E acho que no final, o Valide veio aqui com o Cabocão fazer uns treinos. Como aqui é muito Mata Atlântica, né? É sítio, é selva. Pô, meu irmão, ele chegou aqui e ficou doido. Meu irmão, eu tô na selva. Aí ele gostou, ficou treinando aqui. Pô, um cara 10. Pô, adoro o Valide, sou um fã enorme dele. Porra, Valide nasceu a Jungle Fight 100%, né? Aqui ele ficou doido. Conta como começou, cara. A gente estava conversando ali em off, eu te conheço há um tempo, porra, mas eu não sabia desses detalhes. Aquela história do casamento. Talvez seja. Olha, galera, esse cara me contou uma história ontem que eu já vi gente fiel, entendeu? Aos seus atletas. Mas nesse nível de fidelidade eu nunca tinha ouvido nada igual. Conta a tua história, né? Como começa a tua história com os irmãos Nogueira e a história do casamento. Eu trabalhava no futebol até 2010, estava fazendo estágio no Atlético Mineiro. Aí sempre fui fã do Minotauro. Pô, meu sonho era treinar o Minotauro. Meu sonho era treinar o Rodrigo Minotauro. Então acabei, né, nessas andanças pelo futebol, conheci o Cláudio Pavanelli, que estava começando a treinar o Rodrigo após a cirurgia, né? A doutora Ângela Corte e o Pavanelli aí estavam começando a estruturar os treinos para ele poder voltar. E o Pavanelli tinha um auxiliar lá que trabalhava com ele, foi contratado por Emirados Árabes, trabalhando no futebol lá. O cara foi, eu falei, pô, Cláudio, queria uma oportunidade. Ele, pô, tô chegando nesse mundo agora, não sei a parte financeira. Eu falei, cara, não tô preocupado com isso aí não, eu quero trabalhar com os atletas. Aí logo de cara eu comecei com Rodrigo Minotauro e Patrício Pitbull. Então eu já comecei pelo topo da pirâmide. Então, assim, a primeira vez que eu. Ele fera brabíssimo. O Patrício Pitbull veio aqui, galera. Ó, a gente trouxe ele para fazer o documentário Rivalidades, né? Aí ele falou assim para mim, Marcelo, tem só um dia que eu, preciso lá pegar o Babi e sair com o Babi. Você vê a consideração, né, cara? Aqui, ó, tá aqui, ó. Delator, Patrício Pitbull. Não, ele é. Ele veio ao Rio, ele falou, cara, isso é uma parada muito bacana, né? O atleta reconhecer quem o ajudou no início mais difícil, antes dele ser campeão. Você certamente foi um dos caras que estendeu a mão para ele quando ele veio morar no Rio. Né? Ele
Nem tanto que ele tinha quebrado a mão quanto o Pat Curry, eu acho, treinou pouco. Mas o Patrick carregava para lá e para cá nos piores momentos da vida dele, eu estava ali do lado. Tem uma camisa aqui que ele mandou, eu não gosto nem de falar que eu choro. A dedicatória que ele colocou para mim ali é uma coisa fora de série. Mas aquela do Minotauro lá de 2010... Desculpa, eu te interrompi, vamos lá. Então, comecei a treinar quando eu falei, meu irmão, esse cara é o meu ídolo. Então, assim, vamos lá. E eu casei no dia da pesagem do UFC Rio 1. Casei no cartório e meu sogro fechou uma churrascaria. A gente levou uns familiares, alguns conhecidos. Deu uma hora, eu falei, pô, eu tenho que ir, cara. Vê a conta aí que eu vou pagar, a galera fica aí, que eu tenho que ir pra pesagem de Minotauro. Eu falei, como assim, cara? Vai deixar minha filha aqui com a Minotauro? Eu falei, não, cara, eu tenho que ir, é compromisso. Minha primeira pesagem do UFC, com a lenda, um sonho de trabalhar, eu falei, tem que ir. Vamos embora. E fui. Foi contra o Brandon Schaub. Foi aquela festa toda, você estava presente lá com certeza. E assim, fui tomando gosto, fui fazendo parte do treinamento dele, fui seguindo. E virou aquele horário. Nogueira, né, meu irmão? Aí aquele horário Nogueira Time, né, de treinar naquele fuso horário do Japão, me complicava um pouco, para você recém-casado, você treinando 2, 3 horas da manhã. Então o negócio assim não andou muito bem. Foi quase aquele ultimato, né? Ou eu ou o Minotauro. Eu falei, poxa, isso aí lógico é uma brincadeira, né? Mas acabou que eu segui minha carreira profissional, segui meu sonho de treinar não só o Minotauro, mas todos os atletas que eu consegui treinar. Aí o Rodrigo brinca comigo, assim, falou, pô, o Babi é fiel mesmo. O Babi lá abandonou tudo para estar do meu lado, isso e aquilo. Então a gente mantém um contato enorme hoje. Essa foto aí é até rara, porque eu treinei primeiro o Rodrigo. Quando o Rodrigo parou, falou, Babi, dá um cuidado no Rogério. Aí eu fui treinar o Rogério. Porque os dois juntos, cara, não dava não. É uma função muito grande. O Minotime complica, né? Um chega meia-noite e meia, outro chega 10h45. Mas no finalzinho eles resolveram muito isso, viram que era uma coisa muito profissional, né? O MMA começou a profissionalizar muito, então eles começaram a acertar um pouco dos horários. É porque realmente eles eram muito ocupados, cara. O Rodrigo é patrocinador, entrevista. O Léo trabalhou com a gente lá, sabe? É muita coisa que esse cara tinha que abraçar, muita coisa que ele representava e representa. E ajudou muito a desenvolver o pouco que o esporte desenvolveu, foi tudo através da mão desses caras, que trabalharam incessavelmente para poder colocar o patamar que está hoje, né? Principalmente o Brasil no MMA hoje é o topo. Sem dúvida, isso que você falou é verdade. Conheço os dois desde a faixa roxa e, pô, eles tinham esse negócio do Minotime, cara. Hoje em dia o Rodrigo, pô, fiz várias transmissões com o Rodrigo no combate, o Rodrigão sempre chegando ali na hora, tranquilo. Sim, então, o Rogério, mesma coisa, eles tinham até uma rivalidade, né? Quem se atrasava mais ali, um dizia que era um, outro dizia que era outro. Mas no final, os dois, eu acho que os dois se acertaram. E essa luta que você está falando, né? Essa aí foi lá em São Paulo contra o Alves, né? Aquele Ismael Alves. Rogério nocauteou ele. São Alves. E antes dessa luta, é aquele vídeo que eu te mandei do Rogério treinando no hospital, Nós fizemos sparring dentro do hospital. O Rogério estava internado no hospital no Rio de Janeiro Grande, tranca a porta, bota a luva, tira aquele monte de antibiótico colado aqui, meu irmão, e porrada canta. Eu falei, meu Deus do céu, você preso aqui dentro do hospital, vão botar a gente para fora. Mas se não fosse aquilo, ele não tinha conseguido entrar dentro desse octógono aí e vencer essa luta. Nocautear o São Alves, né? Não, ele falou que é nocautear. Babi, vou dar um soco na cabeça dele, ele vai cair para frente. E ele fez, cara. O Rogério tem uma consciência no boxe muito grande. Ele fala que vai fazer, ele faz. E uma outra coisa muito legal, até nesse gancho disso que você falou, que a gente vinha conversando ali no WhatsApp, né? Dentro disso que aconteceu com o Borrachinha, você falou, pô, Alonso, infelizmente isso é a coisa mais normal, só com o Rogério eu passei por isso 3 vezes. Fala disso, e o que mais legal do que você vai falar, Babi, eu acho que vai dar até um corte pro Léo, as mudanças que vocês passaram a adaptar na academia para que não ocorressem casos mais, né, como ocorreu com o Borrachinha e 3 vezes com o Minotauro. Porque o Rogério, nas últimas lutas dele, 3 vezes foi internado. Essa aí do São Alves foram 15 dias. Antes do Shogun, acho que 10 dias. E contra o Rise Pain, uns 7 ou 8 dias.
Então, assim, o Rogério teve 3 oportunidades, das que eu lembro recente. Então, o que a gente mudou? Colocou o treino do Rogério para depois que todo mundo tivesse treinado, todos os atletas tinham treinado, vinha equipe de limpeza, passava aquele desinfetante no tatame, nas grades e tudo. Todas as bandagens do Rogério eram lavadas e secas, as luvas também eram usado um produto e seco, capacete, roupa, tudo vinha esterilizado. Os atletas que iam treinar com eles, os parceiros de treino, mesmo esquema, os caras com banho antes de treinar, todo o material dos atletas também era cuidado. E dessa forma a gente conseguiu evitar quase que 90% desses problemas. E aquilo, Alonso, que eu falo muito, os atletas hoje em dia não têm muita estrutura financeira para ter 3, 4 pares de luva, 3, 4 pares de bandagem, 2 pares de caneleira, tanto a joelheira quanto a cotoveleira. Ele tem, na maioria, uma de cada. Então, os atletas não lavam o material, porque acham que vai durar mais se não lavar. Só que ele bota no sol e as bactérias, os fungos, com o sol, ele proliferam. Então, contamina mais ainda. Aí o cara coloca aquilo ali, treina de manhã, bota para secar, não seca direito, bota no treino da noite. Então, vai acontecendo isso constantemente. Você pode reparar que é pé, joelho, cotovelo e mãos. Verdade, cara. Muito bem lembrado. E legal essa dica, galera. Você que é lutador, ouve que o Babi falou isso aí, ó. Se falassem há 2, 3 anos atrás, iam dizer que é mamãezada, nutelagem, galera. Isso não é brincadeira. Né? E o ideal, né, Babi? Vamos falar o ideal mesmo, é o atleta profissional ter seu próprio equipamento. E com ele levar, que nem o Anderson Silva. Eu vi o Anderson, ele chegava com a bolsa dele. Né? O Anderson é outro patamar. Levava a bolsa dele, ficava 20 minutos antes só se equipando, se aquecendo, passando os gelóis dele lá, as contusões dele. Depois terminava, ele pegava o equipamento, botava dentro da bolsa. Certamente já tinha um outro pronto para o dia seguinte. Depois aquele que ia ser lavado. A gente sabe que não dá para todo mundo fazer isso, galera, mas muito importante, porque é isso que o Babi falou. Staphylococcus aureus é uma bactéria que faz parte da flora normal, né? Mas cada vez com esse negócio de infecção hospitalar, antibióticos de amplo espectro, cada vez os estáfilos estão mais resistentes. Então, você pega um estáfilo desse, que nem o do Borrachinha, cara. O Borrachinha me contou a história inteira, Babi. O Borrachinha, ele veio... Ele estava em Minas, o cara deu antibiótico, a corrente sanguínea, ele achou que estava curado, o bicho estava ali em letargia, chegou em Abu Dhabi, o bicho acordou de novo e deu no que deu. Né? Não é brincadeira. Sim, e são antibióticos pesadíssimos. E quando essa bactéria... O medo que nós tínhamos com o Rogério é que essa bactéria ela vai criando uma resistência aos antibióticos. Ele já estava tomando um dos mais potentes que tinham. Então o médico fala, cara, esse aqui é o mais potente que a medicina tem. Se acontecer de novo, a gente não sabe. E o risco de você perder um membro ou de morte existe e não é pequeno. O Carlão contou uma história aí, semana passada que eu vi, do dedo, né, que ele machucou, o Rogerão ajudou ele. Então, essas partes que fazem fricção no tatame, pé, joelho, cotovelo, e nem todo atleta usa essas proteções. Então o joelho, o cotovelo esfrega muito na lona, então vai machucando, vai dando uma esfolada ali, e é onde entra essa bactéria, e causa todo esse transtorno, é seríssimo isso, e cada vez mais está acontecendo, principalmente no Brasil. Muitas lutas estão caindo por causa disso. Exatamente. Agora, Babi, você trabalha com preparação, né? Desde quando? Assim, quando você começou? E eu queria, em cima dessa pergunta, te falar, o que você sentiu que mudou desde que você começou a trabalhar com isso para os dias atuais? Assim, qual foi a grande evolução da preparação física nos últimos anos? Eu comecei em 2010 com MMA, então me graduei em Educação Física, também sou fisiologista do exercício, e especialista pós-graduado e também em recuperação musculoesquelética, né? É para essa parte de reabilitação de lesão. Alonso, vou te ser bem sincero, assim como o esporte cresceu muito, mas se desenvolveu pouco. A gente ainda vê métodos de treino muito precário, muito arcaico. A gente sabe que o lutador de MMA no Brasil ele tem pouco apoio, tem pouco patrocínio ou quase nenhum. Então, assim, as pessoas que ajudam ele é o que ele pode contar. Então eu vejo assim, alguns preparadores trabalhando, mas com o que tem, é o que dá para fazer aquilo ali. E
E assim vai, e tem atletas que vão conseguindo projeção, né, pelo esforço, não só deles, das pessoas que ajudam, mas ainda encarece de muita coisa, ainda carece o uso da ciência, o uso de equipamentos, mas não é uma realidade para todo mundo. Eu sempre me coloquei à disposição de qualquer um que quisesse mandar mensagem, quisesse saber como eu faço, o que eu acho, até porque o conhecimento é para ser dividido. Eu nunca tive esse negócio, não, eu sou o dono da verdade. Eu nunca fui de colocar treino, nada disso, porque a metodologia, a ciência que eu uso, ela é bem simples. Lógico que eu tenho alguns equipamentos aqui no meu estúdio, que no Brasil só eu tenho, são equipamentos caríssimos, são para extremamente alta performance, especificamente para MMA. Então, assim, o que falta para mim hoje é especificidade. As pessoas não estão usando isso. Eu vejo atletas dando tiro, né, de corrida, correndo, subindo morro, correndo. Tudo bem, se você não tem nada, faça isso. Mas eu vejo atletas que têm uma estrutura correndo, batendo pneu barreta no pneu, virando pneu. Essas coisas especificamente não são da luta. E até grandes centros de treinamento que fazem avaliações com esses atletas, principalmente teste de Wingate, eles usam ou bicicleta, agora alguns estão usando airbike. Então, assim, se você vê o ato de pedalar, não tem nada a ver com a especificidade do MMA. Então, você fala, pô, Babi, tu é o dono da verdade. Não, cara, é só você analisar o esporte. Isso aqui não existe. Mas o brasileiro, ele olha para fora e fala, não, se o cara está fazendo aquilo ali, meu irmão, aquilo ali é o topo do que existe. E não é bem assim, porque são poucos países que em faculdade de educação física, até onde me lembro, é Brasil e Portugal que tem. O restante você estuda 24, 48 horas, você vira um preparador. Eu estudei só de pós-graduação quase 30 meses, fora a minha formação, fora o tempo todo de estudo, de cursos. Aí chega um cara lá fora, faz um curso de 48 horas, 24 horas, as pessoas acham que ele é o dono da razão, ele faz um negócio ali divertido, né, uma coisa mirabolante, e acha que aquilo ali é preparação. Os meus próprios atletas me mandavam vídeo, Babi, o que tu acha disso aqui? Por que esse cara tá fazendo isso? Eu falei, cara, isso aí não existe, não serve, não é bem por isso. Aí os caras, pô, mas nunca tá bom para você? Eu falei, não, isso aí não tá bom. Essas coisas não existem. Então, MMA é específico, é especificidade. E fazem muito pouco isso hoje. Então, quando o atleta não tem estrutura, pô, tá lá no interior do norte, não tem muita coisa, eu até aceito. Mas os atletas estão em grandes cidades, em grandes centros de treinamento, não pode usar esse tipo de metodologia de treino. Dá uns exemplos assim de que você acha que não faz sentido nenhum. Por exemplo, aquela corda, a gente vê muito, aquilo faz sentido. A corda, a bicicleta, né? Sim, para avaliação física. Aquela bicicleta que mexe no pé, que a gente vê John Jones, todo mundo. Isso, mas olha só, aquela ali é airbike, aquela ali usa. Porque se você olhar o movimento dela, é como se fosse socando. Só que eu tiro o pedal. Eu tenho uma aqui, eu coloco o atleta de frente, ele faz aquele movimento, que se você olhar, é todo o movimento da luta, toda a musculatura da luta. Eu não preciso botar o ciclismo. Ele não é atleta de ciclismo. Então eu tiro. No caso que eu falei, são avaliações físicas, onde a gente vai ver, fazer as análises do condicionamento do atleta e bota o cara para pedalar. Ele é lutador de MMA, ele não é ciclista. Então, assim, eu uso aqui um cicloergômetro, que é como se fosse aquela bike de mão. Então, ali eu consigo fazer esse teste e consigo ver como está o condicionamento do atleta hoje. E ao longo do camp a gente vai fazendo essas análises e vai vendo o percentual de fadiga que ele tem. Então, essa máquina hoje, eu só tenho conhecimento de duas no Brasil. A minha e uma que tem no Nordeste. Então, é difícil. Mas até mesmo os grandes centros hoje, que eu não gosto de falar o nome, nem posso falar o nome, não usa esse maquinário, usa a bicicleta para fazer esse teste. A corda é válido. Se você não tem airbike, faça com a corda. Entendeu? Se você não tem nem a corda, chama o treinador para segurar a manopla. A manopla é treino específico. Você coloca ali os tiros de manopla, né? Faz as sequências rápidas, recupera. Faz a sequência rápida, recupera. Porque o MMA, as pessoas confundem. MMA não é um esporte aeróbio. Ele é anaeróbio. É com pouco oxigênio. Tudo que você faz ali, você prende, você faz força, você não está respirando. Então ele não é aeróbio, é anaeróbio. Então os meus atletas fazem muito tiro de intensidade. 15 segundos, respira, porque ele é um atleta
imprensa o outro ali 15, 20 segundos. Ele, quando dá aquela blitz, você pode reparar 10 segundos, ele bate, roda, recomeça, respira e vai de novo. Então a gente trabalha, lá em cima volta, lá em cima volta, lá em cima volta, onde condiciona especificamente para MMA. Tem alguns profissionais assim que você diria que são referência na sua área hoje em dia, alguns caras que você respeita? Eu gosto muito do VV, do Everson Rodrigues, né, da American Top Team. Eu chamo ele de número 1, porque hoje está na maior academia do mundo, ele tem os maiores cinturões, duplo campeão com a Amanda, campeão do PFL, campeão de tudo. Mas eu não posso esquecer o Rogério Camões, que é o cara que começou isso. As pessoas na época criaram uma rivalidade, sabe? Porque eu uso uma ciência, ele usa outra, não tem problema nenhum, sabe? Eu até no UFC a gente conversou um pouco. Como eu não vou ter uma admiração do cara que ganhou o Pride, ganhou o WEC, ganhou só defesa de cinturão com antes, acho que 8, 9 ou 10. É uma referência, o cara ganhou tudo. Ele usava uma ciência, eu uso outra. Mas ele não deixa de ser uma referência para os lutadores, para os profissionais que vão vir. Porque ele criou uma história, ele tem um método de treinamento que foi eficaz naquela época. Agora a educação física, Alonso, toda hora vão saindo artigos, toda hora vão se mudando parâmetros. O que era uma coisa boa, hoje não é mais. O que foi há tempos atrás uma coisa boa, hoje não é mais. Então, assim, está em constante evolução. Então, a gente tem que estar estudando o tempo inteiro, descobrindo novo método de treinamento, como fazer, como não fazer. Então, eu coloco o Everton Oliveira, que está concorrendo aí como treinador do ano, o Rogério Camões, por toda a história que ele tem na luta. Você conhece muito mais do que eu, o cara tem todos os maiores títulos que ele tem. Então, eu vejo como referência. Então, assim, no Brasil hoje, eu não conheço muito, porque o preparador físico dificilmente está na luta, porque só entram 3 corners, né? Então a galera, não, vai aos treinadores de luta. Às vezes que eu entrei, foi porque não tinha, ou eu entrei no corner de outro lutador, principalmente de estrangeiros, né? A gente às vezes faz uma troca, entra para poder aquecer os atletas. Então, assim, no Brasil eu não conheço muitos. Esses eu sentei mais como referência. Uma outra coisa que eu ia te perguntar, Babi, é a questão da nutrição, né, cara? Essa geração lá do Rogério Camões, né, a galera, normalmente eles acabavam fazendo também essa parte, né, ajudando os lutadores na dieta. E hoje em dia a gente sente que existe uma diferenciação, né? Muitos lutadores estão trabalhando com nutricionistas, preparadores físicos, são especificidades diferentes. Né? Você também percebe isso? É porque nos primórdios, como eu vou falar assim, não tinha muito isso, né, Alonso? Não tinha muito. Então, assim, não tinha tanta ciência envolvida, era um esporte até então novo. Então, a galera optou por esses profissionais que faziam esse tipo de treinamento, né? Na grande maioria fisiculturistas, e usavam as dietas. Hoje, com a evolução do esporte, com a própria evolução da educação física, da fisiologia, da medicina esportiva, do próprio treinamento esportivo, foi vendo que tinha que ser cada um no seu quadrado. Não tem como você ser preparador, ser nutricionista, ser fisioterapeuta. O Cláudio Pavanelli falava muito isso. O cara que é formado em tudo, ele não é bom em nada. Então, eu sou preparador fisiologista, avalio e treino. Ah, Babi, eu quero nutrição. Eu estudei vários períodos de nutrição, mas eu não sou nutricionista. Então, eu indico um nutricionista da qual eu conheço, da qual eu sei como referência em trabalhar com atletas. Porque trabalhar com pessoas normais é uma coisa. Trabalhar com atletas de performance, ainda mais o MMA, que é uma coisa que não existe no planeta, é o esporte que tem a maior... Como eu vou te falar assim, até o Dana White fala isso, é o esporte extremo, que ali você envolve todas as valências, força, velocidade, isometria, resistência, tudo. O ski cross-country era o esporte que você exigia mais fisicamente. Hoje já é o MMA. Era aquele esqui que você subia a montanha, era o maior esporte, de maior exigência física. Hoje é o MMA. Então, assim, como profissionalizou também muito o esporte, então foi surgindo, né, nas equipes. Fisiologista, preparador físico, nutricionista, o médico do esporte, agora colocaram o ortomolecular, né, cuida dos hormônios, dessas taxas, que também é necessário, porque como o treinamento é muito árduo, tudo abaixa, tudo vai tendo problema, então tem que controlar bem isso. E essa carência de profissional, Alonso, há pouco tempo eu tive no estúdio lá do UFC Fight Pass, eu fui a convite do André, conversei muito com o Carlão Barreto, que é uma referência, eu escuto muito o Carlão, converso muito com ele,
Eu conheci o Johnny, que é o esposo e treinador da Norma Dumont. O Johnny falou... Estava até vendo eles no podcast do Verdun ontem. Não. Conheci os dois, eu fiquei mais de 3 horas conversando com o Johnny, depois conversando com a Norma. Cara, que atleta, que treinador, que cabeça. E tudo que eu conversava com o Johnny era batendo. Ele falou, Babi, vou te contar um negócio, eu tive que estudar nutrição para fazer a nutrição da Norma. Sempre estava tendo problema, sempre estava tendo desajuste. Então eu tive que estudar e eu estou fazendo a nutrição dela. E vem dando certo. Tanto que ela vai baixar de peso agora. Né? A categoria acabou, ela vai baixar mais. E ela é muito forte a Norma. Nossa, forte. Grande, forte. E vou te falar, é um nome aí que pode chegar no Brasil, no com certeza. Cinturão. Sangue no olho, dá gosto de ver demais. E ela também então, forte, ela é inteligente, ela sabe fazer o entre aspas, não transtorno, mas ela sabe provocar quando tem que provocar. Com certeza ela fica de olho mesmo. Conversou muito comigo, perguntou algumas coisas, sua experiência, trocamos muito, sabe? Muito. Então, assim, tem totais condições de chegar aí no topo, eu acredito muito, sabe? Então, assim, ele teve que se formar para ajudar na nutrição dela, então ainda é carente. Mas eu também não culpo os profissionais, não. Sabe por causa de quê, Alonso? O esporte ainda não é rentável para o lutador iniciante. Então, para você ter uma equipe multidisciplinar, como tinha na Tia Nogueira, como tinha na X-Gym, é muito onoroso, é muito dinheiro envolvido. São vários profissionais que custam muito. E as equipes foram enxugando. Então, são assim, acho que tem esse apoio profissional, porque esses profissionais gostam da luta, acabam ajudando, conhece o atleta, gosta do atleta, começa ajudando, mas financeiramente ainda não é viável, porque o atleta luta, ele tem que pagar academia, pagar imposto, pagar empresário, pagar tudo. Mas se for pagar o médico, se for pagar o preparador, se for pagar isso, aquilo, ele não recebe quase nada. Então, assim, vou te dar um exemplo aqui que hoje eu posso falar, porque infelizmente ele não está mais entre nós. O Felipe Cabocão lutou em Vegas, ele recebeu uma bolsa de total, acho que de $24 mil. Ele pagou $11 mil de imposto na América. Imposto federal e imposto da cidade, estadual. E olha só quanto que o cara perdeu. Aí entra no Brasil, perde mais. Paga academia, paga empresário, quanto que sobra no bolso desse cara? Aí, poxa, se eu for trabalhar para esse cara, eu vou ter que aceitar, esperar ele chegar no topo, para começar a ganhar mais, ser rentável para mim, ou ajudar porque gosto, porque quero estar envolvido com isso. Então, a maioria hoje está nesse esporte, está envolvido porque gosta, quer ajudar os atletas, não tanto pela parte financeira, porque ela ainda não é tão grande. Você me deu um relato que eu achei muito legal, né, cara? Da própria, por exemplo, Mackenzie Dern, né? Você tinha falado que você ajudou. Sim. Pô, eu fiquei impressionado, porque a Mackenzie para nós é uma grande estrela, tal, né? E você ali naquele momento, ela praticamente sozinha ali. Como é que foi essa história, Babu? Aquele UFC que teve, acho que o UFC Rio. São tantos, eu vou contando pelos UFCs, né? 1, 2, 3, 4, porque eu já nem lembro qual a numeração. Ela veio para esse UFC que ela foi lutar com uma menina chamada, eu não sei se é Alicia Cooper ou Amanda Cooper, acho que é Alicia Cooper. Que ela teve algum problema com a equipe dela, que ela veio sozinha. E estava com o Leozinho Vieira. O pessoal falou, Babi, poxa, tem como ajudar a Mackenzie? Eu falei, cara, eu não sei se ela vai cortar esse peso agora em cima da hora. Melhor deixar ela resolver e ver que bicho vai dar. E ela acabou estourando peso, acho que em 3 quilos. E eu pedi a ela, poxa, eu posso entrar pelo teu corner? Porque ela só veio com um, só estava com o Leozinho Vieira. Posso entrar pelo teu corner? A minha licença está paga, eu queria entrar para poder acompanhar algum atleta nosso. Não lembro quem foi agora. Ela simpaticíssima, lógico, claro que pode. Eu já conheci ela meio que de vista da Tia Nogueira. Ela fez uns treinos com a gente lá uma época. Então ela foi super solícita, não, claro, pode, legal. E a gente ali dentro do vestiário, acho que foi o Davi Ramos. Davi Ramos, ele não treina comigo, tá? Treina com o Alexei Oliveira. Então, assim, eu estava ali acompanhando o Davi, estava ali como atleta da Tia Nogueira, estava acompanhando, e vi ela sozinha, sentada, aquecendo, o Leozinho, fazendo ali uns drills com ela. Aí eu lembrei, eu falei, pô, cara, essa menina vai lutar sozinha, só com o treinador, e o cara é grappler, né? Aí o Erivan fazia manopla com ela. Eu falei, pô, Erivan, vamos ajudar a Mackenzie, você não fazia manopla com ela? Vamos aquecer ela ali na manopla, cara, e vai como treinador dela de boxe. Ele, pô, tá maluco, que isso, cara? Como é que a gente vai fazer isso?
chega lá, o desempenho não é aquele, e cai na nossa conta, né? Porque a galera que tá narrando, comentando, não quer nem saber. Não, fulano não tá bom nisso, cansou naquilo. Eles vêm com tudo. Quando tá voando, não fala. Quando não tá legal, mete a malha mesmo em cima. Ele não vai vir no voo, eu falei, pô, ele fala, tá sozinha, cara, só ela e o Leozinho. Como é que essa menina vai lutar? Conhece ela, vambora. Aí eu cheguei, pô, Mackenzie, tudo bom? Pô, ele vai puxar uma lá pra contigo, nós vamos entrar contigo. Ela ficou assim, sério, vocês vão fazer isso? Vambora. Colocou a luva, ele vai puxar uma manopla, vamos fazer essa combinação. Essa. Na luta tu me escuta. Ele entrou, entrou, começou a luta. E ele falou, vai, ó, joga essa. E ela jogava. E a menina jogava, ó, quando ela fizer isso, você faz aquela, joga por cima. A menina jogou ela de encontro, fez aquele barulho, né? Que a gente tá ali perto, a gente escuta aquele barulho, né? Toque! A menina sentiu, né? Levou aquele meio que knockdown ali. Quando foi pro chão, meu amigo, já era. Pegou no chão, a menina igual a anaconda. Ela se embola rápido, aperta e já era. Então ela levou aquela luta ali com uma felicidade. A gente falei, cara, eu e o Ivan, a gente ofegante, ele olhou para mim, graças a Deus que deu certo, cara. Graças a Deus que ela ganhou rápido. Poxa, que loucura fazer isso, cara. Eu falei, não, cara, deu certo, ajudamos a menina, vambora. Agradeceu a gente, o Megaton ali. Poxa, também não entendeu nada. Pô, quem são esses caras aí? Agradeceu a gente, vida que segue. Mas foi legal pra caramba, cara. A menina 10. Coincidentemente, né, a gente falando dela, ela luta semana que vem no Madison Square Garden, no UFC 295, 11 de novembro, com a Jéssica Andrade, né, cara? Fera braba, hein? Briga, cachorro grande. Exatamente, duríssimo. Aproveitando, falando que a gente está em briga de cachorro grande, deixa eu pedir tua dica aqui, ó. Nosso patrocinador, KTO, aqui onde a diversão acontece, né? E a gente vai ter esse final de semana o UFC Eita, São Paulo, rapaz! esse lutão aqui, Jailton Malhadinho, 1,20, favorito absoluto contra Derek Lewis. Aí, quer dizer, deixa eu lembrar a galera aqui que se cadastrando usando o cupom LUTAKTO, você garante 20% de bônus na primeira aposta. Vamos ver o que o Rodrigo Babi indica a vocês. Em quem você apostaria nessa aí lá na KTO, Rodrigão? Jailton Malhadinho, pô, esse cara aí é fera brabíssima. Não que o Derek Lewis não seja, mas esse atleta aí tá no hype, tá na crista da onda, fisicamente é muito forte. Eu vi todas as lutas dele desde que ele entrou no UFC. É muito tranquilo, você vê ele ali entrando muito tranquilo, escuta o corre, faz as posições, dificilmente perde. Eu não sou o cara que comenta de luta, porque eu não sou faixa preta de nada, eu não gosto de falar muito tecnicamente, mas eu observo muito nesses 2 anos, vou escutando muitas pessoas falando, então você começa a prestar mais atenção nessa parte da luta. Esse cara aí é fantástico e eu tenho certeza que em breve aí vai estar ostentando o cinturão na cintura. É isso, galera. Então aí, ó, tá aí o QR Code na sua tela. Vai lá, se cadastre usando o cupom LUTAKTO. Valeu? Importante para nós aqui do PVT. E aí, com esse primeiro cadastro, fazendo essa aposta aí, essa dica do Mestre Babi, você tem aí 20% de bônus nessa primeira aposta. Valeu? Vamos lá, e temos muitas outras grandes lutas. Eu te confesso que vou fazer minha fezinha já terminando a live aqui. Eu vou lá, vamos lá. Tem o Borralho, tem o Rodolfo Vieira, tem uma série de lutaças desse UFC São Paulo, né? Mas seguindo aqui nosso papo, rapaz, uma outra coisa que você me falou que eu achei interessante, uma experiência legal, foi a tua ida na China, Babi. Você foi lá com os Minotauro. Conta pra gente como é que foi essa experiência, cara. Você falou de Babu aí, eu lembrei do destaque. Há pouco tempo eu estava ali com o destaque no evento aí, o destaque chama de Babá. Babá. Destaque na Adriana, só Babá. E tu falou, eu falo, o destaque é Babi, Babá, eu vou deixar para lá. Nós fizemos lá nós fomos para a China fazer uma série de seminários e conhecer o mercado chinês, conhecer um pouco do mercado chinês e aproveitar e ver o evento, primeiro evento que teve na China, que foi a Wang Li contra a Jéssica Andrade, que a Wang Li acabou vencendo a Jéssica Andrade. Então a gente foi conhecer alguns centros de treinamento. O Eli Zhang, que você fala? O Eli Zhang, perdão. O Eli Zhang, O Eli Zhang. É porque eu acho que é o Eli Zhang, né? Acho que ela tem... o Eli Zhang, é isso mesmo. Então, porque... Eu abrevei só um pouco. É porque lá a gente foi no museu do Bruce Lee, eu tô com o Lee na mente. Então a gente conheceu os centros de treinamentos,
São academias gigantescas e fantásticas, que tem toda a estrutura, mas ainda não tem um material humano nem profissional. Esse rapaz que está aí foi uma das maiores que nós fomos. Ele é discípulo do nada mais nada menos que o Jet Li e o Jack Chan. Para você ver que os dois tempos, as duas artes marciais que ele domina, além do Sandá, né, que na China, praticamente todo mundo faz isso, as duas artes que ele domina mais, uma é o Jet Li, que é o treinador dele, o outro é o Jack Chan. Tem as fotos na parede, então, assim, ele apresentou tudo pra gente. Esse que está do lado do Minotauro aí é o Rafael. Rafael é um faixa preta daqui, brasileiro, mora há 15 anos na China, foi um dos primeiros treinadores de jiu-jitsu da chinesa, né? Então, assim, apresentou até a gente para ela lá na época. E a chinesa é uma espécie de Patrício Pitbull versão feminina. Baixinha, muito forte. Quando ela me abraçou assim, eu falei, rapaz, parece que é o Patrício me abraçando. Então a gente foi com ele. Isso aí imagine, é igual o Patrício, mesmo nível. Sim, fazendo a comparação assim, mais esdrúxula, é naquele perfil. Então a gente rodou Pequim, Shenzhen, Shanghai, Guangzhou, os grandes centros da China, vendo um pouco, né, das academias, da arte marcial. A China tem um PI do UFC, né, o UFC PI, não deu tempo de eu ir lá, o Minotauro acabou indo lá. Pelo que o Rodrigo me falou na época, eles tinham a pretensão de formar 80 lutadores. E eles tinham 35 até então. Então estavam fazendo uma fábrica, né, de lutadores. Não sei como é que tá, porque lá é muito mais fechado, então assim, não chega muita informação. Então eles tinham a ideia de fazer esses lutadores. As academias que eu visitei, os atletas que eu vi profissionais, eu notava que eles acabavam de treinar, eles iam para frente da academia, fumavam, bebiam uma bebida alcoólica, não tinham uma conduta de atleta. Então eu falei, cara, é difícil transformar essa rapaziada aqui em grandes atletas. Com esse tipo de conduta pós-treino não vai dar muito certo, não. É lógico que dentro do que o UFC está fazendo lá são outras regras, é outro perfil. Com certeza daqui a um tempo vão vir grandes frutos daquela região. Nós fomos apresentados a uma pessoa lá do alto escalão chinês e nos apresentou uma academia de 10 mil metros quadrados, Alonso. Assim, uma área de tatame que eu nunca vi na minha vida, uma área de saco, uma área de preparação, uma área de tudo. De hospedagem, o cara pegou a chave e falou, de vocês, toma. Deu na nossa mão. Só que a gente estava achando que o cara ia pagar o custo, né? Ó, vê quanto que dá aí para trazer todo mundo, botar aqui e vamos embora. O cara, não, estou dando academia, vocês têm que arrumar o patrocínio, tem que arrumar o custo. E na época ficou uma coisa meio inviável, porque você tinha que levar treinadores para lá, lutadores para você puxar os atletas, né, ajudar a desenvolver, levar até a parte de alimentação, porque a alimentação lá é muito diferente daqui, o clima é muito diferente, não tinha como a gente manter, né, a alimentação que eles usam lá para você performar, que é uma alimentação totalmente diferente, até para eles mesmos lá não veja aquele tipo de alimentação ali para você desenvolver os atletas, né? Fora do grande centro. O grande centro a gente sabe que tem tudo, né? Tem a parte de preparação, alimentação, tudo. Eu digo fora. Nas outras academias ali, são mais afastadas, onde tem muito lutador, eu não consigo desenvolver a performance nesses atletas com todas essas coisas envolvidas. É um local, assim, a 40 minutos do aeroporto, no meio do milharal, um muro alto, uma cerca, uns guardas na frente. Falei, meu irmão, vamos entrar nesse lugar, a gente não vai sair mais não. Vamos ter que ficar aí treinando lutador até render alguém, aí vão liberar a gente brincando lá. Mas a estrutura é fantástica. Então, assim, a China tem muito potencial financeiro, estrutura, mas é aquilo que eu te falei, tem que ter material humano, tem que ter mais profissionais. Lá a gente viu muito russo, Alonso, muito russo, treinando a galera. Russo e alguns ucranianos. Ucranianos no boxe. Rogério falou pra mim, pô, Babi, ucraniano no boxe, os caras são fera, cara. Os caras são ótimos no boxe, ucranianos. Então essa galera, tinha uns treinando com os ucranianos e muito russo trabalhando lá. Principalmente essa galera do Daguestão, Ossétia, tinha essa galera lá, né? Porque na China tem um sandá e tem um wrestling chinês. Aí mistura com essa galera aí daquele lado da Rússia ali, meu irmão. Daqui a pouco pode ser que surjam alguns atletas ali, oriundo do PI ali, bem forte.
E falando toda essa tua experiência, né, Babi? Você já treinou a gente já mostrou aqui, né, alguns dos grandes nomes. Quem, assim, te impressiona mais em termos de valências físicas, né, em termos de explosão, resistência, capacidade aeróbica? Você pode citar para a gente? Ó, Rodrigo é um cara altamente forte e resistente. Rodrigo é um cara de outro mundo para isso aí. Rogério tem uma resistência muito potente, muito veloz. Então ali tem Patrício Pitbull. Patrício também é um cara completo, resistente, forte, potente. Patrick, que é o irmão dele também, muito forte, muito veloz, muito resistente. Vamos lá. O próprio Borrachinha também tem essas características. Rodolfo Vieira o Rodolfo fez uma cirurgia no quadril e a gente fez. Ele teve o mesmo problema do Rodrigo, só que no começo. Tá? Ele teve uma lesão labral, e aí operou, fez a recuperação com a doutora Ângela Corte, e eu fiz a parte física com ele. Também o Rodolfo é um cara, assim, de outro nível, e nunca foi de fazer a preparação física. Falei, Rodolfo, como tu lutava jiu-jitsu? Você falou, cara, fazia isso e aquilo, então o cara realmente é uma lenda, porque o cara não tinha um treinamento de performance aquilo ali, é o dom, é o treinamento, o cara chegava e fez o que fez dentro do jiu-jitsu, começou a fazer preparação, reclamava pra caramba, não gostava de fazer. Então a gente preparou ele para o MMA. E também tinha o Antônio Braga Neto, também muito forte. Os atletas de MMA, por características, eles têm muito isso, Alonso, de força, sabe? Muito de força. Uns são mais resistentes que o outro, uns mais velozes do que o outro. Mas assim, se for olhar, a média é parecida e alguma dessas valências um tem mais do que o outro, mas o outro tem um pouquinho mais do que o outro nessa aqui. O atleta de MMA, ele praticamente é bem completo. A parte de perda de peso você também trabalha, Babi, hoje em dia? Sim, faço. Você desidratar. Qual o maior perrengue que você já passou? Eu vou te ser bem sincero, Alonso. Na época, lá na Tinogueira, a gente nunca passou muito perrengue, não, porque a gente tinha uma metodologia muito de precaução, muito de longo prazo. O Vander Valverde, que era o head coach da Tinogueira, o Vander tem um conhecimento muito grande em atleta, em corte de peso, ele estava sempre à frente de sair. E eu acho que eu ia sempre pela retaguarda, mas ele tinha uma experiência gigantesca. Pô, o Vander é da Boxe Thai, né? O Vander está nisso aí há muito tempo. O Vander conhece muito, viu muita loucura, viu muita coisa boa. Então, assim, ele capitaneava isso, eu dava um apoio mais um pouquinho dentro da fisiologia. Então, a gente sempre fez isso com muito carinho, com muita dedicação, sem pressa. Se visse que não ia dar, a gente, não dá, não sacrificar o atleta, mais do que ele já é sacrificado. Mas se você perguntar, Babi, é sacrificante? Porque o corte de peso é uma degradação corporal, é uma degradação muscular. A gente tem que manter o atleta mais próximo do 100%, que ninguém fica no 100%, ninguém atinge 100%, o mais próximo, por quê? Na perda de peso, ele vai perder ali muito da sua capacidade. Naquela entrada do vestiário para o cage, ele ainda perde mais um pouco. A adrenalina vai lá em cima quando toca a música. Quando começa a galera a gritar, meu amigo, vai embora. E também tem aquele fato de, como o preparador não acompanha muitos atletas dentro do vestiário, eu só vi o Camões acompanhando. Porque ele sempre andava com os atletas dele. Eu tinha que fazer uma coisa mirabolante para poder estar. O aquecimento é importantíssimo, porque você entra, vai entrar o cara, né, o oponente, vai anunciar você, vai anunciar ele. Se você contar ali o tempo disso, se você não estiver bem aquecido, você dá uma arrefecida. E o primeiro round, às vezes, começa 100 por hora. Então você nota que o cara dá aquela abafada no primeiro round, sabe? E depois ele começa e vai embora. Mas às vezes não dá tempo. Um exemplo, o Minotauro, tu sabe, nos primeiros rounds ele ia muito mal. Ele sempre perdia, sempre tinha aquela confusão. Depois ele começava segundo, terceiro e criou aquela mística, né, do rockball brasileiro, da lenda, porque ele sempre empatava e virava. Nem sempre dá tempo. Então, assim, por isso que eu falo, o preparador tem que estar junto, tem que estar em contato, tem que ter alguém da equipe que faça esse procedimento para o cara entrar bem aquecido e já, se tiver que começar no 100 por hora, ele já começar. Mas a maioria dos congressos que eu vou hoje perguntam se
perda de peso. Esse é um ponto-chave. Se você perguntar, Babi, o que tu acha? Eu acho que deviam rever isso e tentar, de alguma forma, mudar, enquadrar os atletas dentro das categorias. É muito mais saudável para o atleta, é muito menos risco para o atleta e para o treinador, que é a responsabilidade do treinador, do evento. Então, se você falar, o que tu acha ideal? Enquadrar cada um dentro da sua categoria. Porque se deixar, os caras querem perder 15, 16, às vezes até 18 quilos. Rapaz, e aqui tem algumas fotos de você nos bastidores aqui, ó. De si. Onde é que foi isso? Isso foi no UFC no Rio de Janeiro. UFC, né? Foi mesmo UFC. Porque o Dominic Cruz e o Daniel Cormier, eles iam comentar a luta. E as televisões de fora têm muito isso, de vir conversar com o preparador, vir conversar com o treinador. Pô, como é que tá o atleta, fisicamente, o que você acha, o que você fez? Eles se interagem muito. Como você fazia comigo? Você me ligava e falava, Bia, pô, como é que tá o fulano? Como é que tá o ciclano? Como é que tá os treinos? Então, assim, eles interagem muito, querendo saber muito disso para levar para a transmissão. E eu não podia de registrar o momento, registrar uma foto. Dominic Cruz é um cara que eu admiro muito. BJ Penn foi um cara que eu sempre sonhei em treinar. Falei com ele, né? Tem as luvas autografadas dele. Falei, pô, cara, meu sonho é te treinar. Ele, pô, infelizmente, eu acho que agora é a última. Quando você for no Havaí, passa na minha casa, vai na minha academia. Ele fala um pouco de português, eu dei um boné para ele. E acabou que a gente ficou no mesmo vestiário. BJ Penn, Rogério, o José Aldo, o Anderson Silva. É o vestiário das estrelas ali, das lendas, né? E é legal. Essa aqui? Essa aí foi em São Paulo, cara. Ele era o corner do São Alves. Aí ele falou, vou tirar uma foto contigo, mas essa noite nós vamos ser inimigos, né? Eu falei, pô, inimigo não, vamos ser adversários, né? Não tem muito isso não, ele sempre sorridente. Aí eu falei, pô, também tem um post autografado dele, pô, Dan Hennis, quem não... Aí ele brincou, vamos ser inimigo de noite, vamos tirar logo essa foto aqui agora. Depois, pô, é cara feio um pro outro. Eu falei, não faço cara feio pra ninguém, não. E ele era o corner do São Alves, né? A gente até achou que ele ia fazer o wrestling contra o Rogério, né? Pô, o cara do lado ali, meu irmão, falei, pô, vai botar pra baixo, né? A gente ficou até preocupado na hora. Dan Hennis aí, Rogério, vai te botar pra baixo, fica ligado. Acabou que ele veio pra trocação e levou o dele. Levou dele. E qual foi, pra gente finalizar, Babi, qual foi a tua maior emoção nesse tempo todo trabalhando com essas feras todas, né, cara? Já falou aí pelo menos uns 15 nomes de tops do MMA nacional. Qual foi a tua maior emoção? Tem hora que eu até me perco dos nomes, né? Teve um caso curioso, nesse UFC Rio 3, eu acho, a Tina Nogueira colocou 9 atletas, 9 ou 7, não sei se você vai lembrar. Foi Eric Silva, Anderson Silva, aí da Tina Nogueira lutou Wagner Caldeirão, Ronnie Jason, Fábio Maldonado, René Forte, Anistávio Gaspazinho. Então, nesse evento, a gente quebrou o recorde, eu acho que até hoje nenhuma academia botou tantos atletas, e eu treinei 4 atletas para esse evento. Eu até brinco, pô, cara, acho que 4 ninguém treinou. Mas voltando à tua pergunta de emoção, eu não gosto nem muito de falar no Alonso, porque às vezes me emociona. Porque eu vi aquela fita do UFC Rio 1 em 96, tá? Eu tinha em 96, acho que 15 anos, 16 anos. Eu vi aquela fita VHS do Royce do UFC Rio 1. Meu pai sempre gostou de boxe. Cara, o que tu tá vendo? Que coisa é essa aí? Viu aquelas cenas, né? Todo mundo sabe que o bicho ali pegava, né? Pô, cara, esse negócio é violento, não faz isso não. Então, a partir dali. Você fala, não? O UFC 1. Você falou o UFC Rio 1, o UFC 1. O UFC 1. Perdão, o UFC 1. É porque tanto o UFC Rio que teve que eu participei de quase todos. Então, esse UFC 1 foi em 93, mas eu vi a fita em 96. Ali me despertou, pô. 16 anos, falei, pô, cara, que negócio legal, pô, sabe? Aí depois eu comecei a pegar aquelas fitas da época do Pride, aquelas coisas, e comecei a ver a luta do Minotauro. E eu falava, pô, meu irmão, esse cara aqui começa de um jeito e tá perdendo e vira a luta. Eu comecei a simpatizar mais. Então eu trabalhava na época no lugar na Barra e vi ele, o irmão, passando naquela época, sabe? Falei, pô, cara, os caras ali, meu irmão, eu tô vendo os caras ali, fiquei meio receoso de falar com eles. Aquelas caras feias ali, eu falei, pô, a gente tinha medo, né? Poxa, os malucos são bravos, né? Deixa quieto. Aí me formei, surgiu aquela oportunidade que eu contei, e num vídeo que eu te mandei, foi o primeiro treino meu com o Rodrigo Minotauro, que ele falou, pô, cara, você que vai ser meu novo treinador. Aí eu
segurei para não chorar, a lágrima veio, fechei a cara, pô, sou eu mesmo, cara. Chega a me arrepiar, porque é um ídolo. Eu falo para ele, pô, você é um herói, cara. Você é um herói do esporte. É um ídolo, porque eu sempre mentalizei, sempre sonhei em treinar você. E colega de classe, de faculdade, até família, pô, que isso, cara, você é muito sonhador. Quando você vai conseguir treinar esse cara? Até familiares bem próximos falam, pô, não existe, você não vai chegar lá, você não vai. Aí, de repente, pô, surgiu tudo isso, e ele fez um evento no shopping aqui perto da minha casa, numa dessas ações do UFC, e ele estava entrando com aquela escolta, né? Aí minha mãe viu, falou, pô, o Minotauro, vou falar com ele. Minha mãe entrou, ele foi correndo do lado da escolta. Pô, queria tirar uma foto com ele, Pessoal, não, senhora, não dá não, que ele tá atrasado. Ela, poxa, eu sou a mãe do Rodrigo Babi. Aí tinha um pessoal do UFC do Horto, São Paulo, falou, o quê? A senhora é mãe do Babi? Puxou ela pro meio. Aí o Minotauro, pô, a senhora é mãe do Babi? Vem comigo. Abraçou, só levando minha mãe. Levou minha mãe para dentro do octógono, onde ele ia fazer uma apresentação. Sabe? E aquilo ali representou muito. Porque a minha própria mãe falou, pô, cara, esquece, você não vai conseguir treinar esse cara, isso é inacessível, isso é difícil. A chegar um ponto dela reconhecer, e dele reconhecer ela como minha mãe, e falar, não, pô, você é o mãe do Babi, vem comigo. Então ali coroou todo o sacrifício, tudo que eu abdiquei, que eu falei, de casamento, de largar um pouco os meus negócios, as minhas coisas para poder treinar. Então o Minotauro, para mim, é o não menosprezando todos os outros, que são atletas, poxa, enorme. Rogério, eu vou o brinde, né? Que eu treinei um Nogueira e depois treinei o outro. Mas ele, assim, pelo que ele representa, não só para mim, para todos aí que gostam de luta, ele foi o cara que mais, assim, me deixou emocionado. Até hoje, se falar dele, eu fico. A galera me zoa, brinca comigo, mas é um cara que mexe muito. Eu tenho. Isso aqui tudo é material de luta que vai entrar agora nos quadros, né? Muito boné. Lá em cima tem o short do Cabocão, o cinturão do Jungle Fight, que ele foi campeão comigo. Foi uma perda enorme, Alonso, uma perda enorme, porque ele vinha direto aqui treinar comigo, ele comprou uma casa perto de mim para poder me treinar. Ele tinha uma relação comigo quase que de pai, sabe? Às vezes ele falava, não, Babi é meu pai. Eu falei, teu pai, pô, tem um filho velho da tua idade, não. Então, uma relação muito grande. A esposa voltou para a cidade dele, né? Agora a rua que ele foi criado ganhou o nome dele, Felipe Cabocão Colares é o nome da rua. Vai surgir lá agora, vai construir lá agora uma espécie de treinamento, né? Um polo para tentar desenvolver as crianças da rua dele, era um sonho dele. Então ela falou, Babi, a minha casa eu não estou preocupado com nada de bem que tem dentro. Os maiores bens que eu tenho são as heranças do meu filho quando luta. Então tem aqui o short dele, o cinturão, material de luta, luva. Então tá tudo sob a minha guarda, sabe? Ó, bota tudo no teu estúdio aí. Então, assim, não poderia nunca deixar de homenagear o menino, a família. Então, todo esse material dele comigo, fora os outros aqui, de várias outras lutas. Eu te falei aqui, pô, coleção de luva. Mostra pra galera. Mostra pra galera cara, aí alguns. Ó, Anderson Silva. Que isso. Tyron Woodley. Vamos lá. Royce Gracie, essa aqui é o número 1, né, cara? Não tem como. Essa aí, cuidado, que tua casa pode ser arrombada. Só não, cara, mas vou te falar, isso é bem seguro. Aí tem o Cabocão, Patrício Pitbull, o Royce também que lutou no Bellator, né? Aí as meninas que eu treinei, Bruna Vargas, Max Holloway contra o Aldo, né? Blessed. Aí, BJ Penn, Dominic Cruz, aí eu tenho aqui. Ih, rapaz. O homem tem tem um museu. Fábio Maldonado, quando foi campeão do Fight Night. Que legal. Juliana Velasquez. Pô, cara, tem mais aqui. Eu tenho duas aqui que eu até falo que eu vou vender, que é do. Rapaz, qual é o nome dele? Frank Edgar, gente boa também, tem a luva dele autografada. Então, assim, tem muita coisa. A galera, pô, tu não vende, os colecionadores ficam doidos. Então a galera, pô, tu não... Rapaz, depois dessa live vai ter gente te ligando, te perturbando aí. Eu tenho muito pôster, Alonso, muito pôster autografado. São mais de 80 eventos. Eu tenho um aqui especial, que eu vou te presentear, eu sei onde você mora. Me cobra, me lembra, porque é difícil de achar. Do UFC Canadá, acho que é 142. Machida contra John Jones.
Rogério contra Tito Ortiz e Rodrigo contra Frank Mir. Né? Foi onde eu te conheci, assim, mais pessoalmente. Rodrigo quebrou o braço, você estava ali esperando a chegada dele no hotel, quase 6 horas da manhã. Então eu ganhei 2. Eu não ganhei autografado, ganhei 2, mas é limitado, né? O UFC faz 130. Então eu queria te presentear para você colocar na sua coleção como uma forma de te agradecer. Eu vou te dar um. Te agradecer. Eu vou te dar um do documentário do Samurais MMA. Aquele? Pô, aí, eu nem preciso falar. A gratidão que eu externei para você em estar ali, aquilo ali foi uma aula de história. São arqueólogos do MMA, arqueólogos da luta. Aquilo que você fez ali, você e a sua equipe, tem que ser. Eu não sei como é que você vai fazer, se vai mandar aquilo para o mundo, se vai chegar nas redes de televisões. Tem que chegar, Alonso. Aquilo ali é uma aula, cara. Aquilo é uma pós-graduação, cara. Aquilo ali é uma coisa fantástica. Não, pô, eu não. Eu e os maiores ícones da luta estavam lá. Pô, eu vi nego emocionado. Pô, eu vi aqueles senhores ali, como eu posso dizer, aqueles dinossauros. Pô, os caras, João Alberto Barreto, pô, os caras, eu fiquei até preocupado. Falei, pô, meu irmão, os caras aí mais de idade, sabe? Os caras têm um negócio, sabe? Fiquei até assim. Poxa, legal, emocionante, emocionante. O teu tá guardado aqui, depois a gente troca. Pô, vou cobrar, então eu cobro. Vou te entregar. Vou mandar um pro Léo também. Vou mandar um pro Léo aí. Eu tenho aqui umas de outros eventos, mandar pro Léo para ele não ficar com ciúme. Eu vou mandar um pro Léo Fabre aí. Show, meu irmão. Pô, prazer te receber aqui, Babi. Cara, uma honra. Nome. Como dizia José Mário, pô, um prazer inoxidável estar aqui, pô, foi uma honra. Eu falo bastante, foram 12 anos nisso, né, Alonso? Então tem muita coisa a gente não pode falar, porque a Tinogueira a gente tinha um código de ética lá, né? O código igual dos samurais, então assim, tudo nosso era resolvido lá dentro, nada saía. As pessoas às vezes gostam de saber essas coisas, não é o seu caso, você sempre gostou da história dos bastidores, de tudo isso, a coisa mais séria, e o restante que aconteceu lá sempre ficou por lá. É uma enorme equipe. Está passando uma reformulação agora. Eu já tenho mais de 3 anos que eu estou afastado de lá. Não sei se eles vão conseguir reformular isso. É uma grande pena, uma das maiores equipes do mundo, uma das equipes mais temidas do mundo. E as minhas portas foram abertas em todos os lugares que eu fui, com todos os atletas, usando o nome Tinogueira. Isso aí abriu muita coisa para mim. Então, assim, eu torço para que no futuro se reformule, consiga se reestruturar e produzir grandes campeões para o Brasil. Pô, Alonso, obrigado a você. Não, antes da gente terminar, o mais importante, quem quiser fazer preparação com você, passa o seu Instagram aí, se o Léo puder digitar o Instagram do Babi. @Rodrigo Babi. @Rodrigo Babi. Então, esse aí é o mais fácil que tem. Rodrigo Babi, galera. Não tem Sim, e um recado para a galera. Aí, ó. É isso aí. O mais importante, Alonso, conhecimento foi feito para ser dividido. Qualquer um, não importa se você luta num evento pequeno na tua cidade. Eu não vou nunca te renegar, não falar com você. Pode me perguntar o que você quiser saber. Eu vou te explicar. Se eu, por um acaso, não souber na hora, porque ninguém sabe de tudo, eu vou buscar na literatura, vou te auxiliar o máximo possível, não quero nada de você. Lógico, se você chegar num evento grande, quiser me contratar, pagar, vamos embora. Mas até lá na tua jornada, eu posso te auxiliar, não só o atleta, como preparadores, que às vezes, como nós falamos, não tem aquela estrutura. Poxa, cara, pode vir falar comigo, que a gente troca ideia. E, Alonso, eu não poderia aqui deixar de homenagear o meu mestre. Tudo que eu fui hoje como profissional, eu agradeço ao Cláudio Pavanelli, esse cara que me formou como preparador, como fisiologista, é o cara que me abriu a porta. Eu não citei ele naqueles 2 ali que eu citei, porque ele é um cara de outra galáxia. Hoje ele está nos Estados Unidos, voltou a trabalhar com futebol, né, por causa daquelas questões que eu te falei. Então ele voltou a trabalhar com futebol. Está até querendo pegar algumas equipes de MMA por lá e ajudar, treinar a galera. Mas esse cara que me deu praticamente todo o conhecimento, tudo que eu me tornei até hoje, então eu tenho que agradecer ele. Cláudio Pavanelli, sem você, nada disso aqui teria acontecido, meu amigo. E a vocês da imprensa, que sempre me divulgaram, me apoiaram. Pô, isso aí é enorme. Meu filho estava aqui agora. Pai, esse é aquele do filme, esse é aquele do filme? Falei, é aquele do filme. E na época falou, pô, pai, vou ver o filme contigo. Eu falei, não pode, filho.
contada só. Ficou meio bravo. Falei, não tem como. Depois a gente vai ver no canal vai fazer Combate. uma sessão agora, Babi, daqui a pouco para projetos sociais. Eu vou te dar o toque para você ir com ele, que vai estar uma criançada grande. Vamos. Com ele. Esse projeto é de vocês ou de... não, vai transmitir no projeto. Foi até uma ideia do Dudu Dantas, né? Dudu Dantas, fera brabíssima. Falar com o pessoal do Flávio Canto, do Reação, do Pedro Riso, e aí a gente disponibilizar uma sala de cinema que ainda está sendo estudada para todos esses projetos sociais juntos, uma tarde, assim, entendeu? Uma sessão. E aí, quando rolar, eu te aviso. Essa aí vai ser Não, com certeza. Isso que você está fazendo... Né, que tem, né? 8 anos. Fez 8 anos. Isso que você está fazendo, Alonso, você e sua equipe, de oferecer a essas crianças a oportunidade de conhecer a história da luta, a história do MMA, o que aqueles caras fizeram para que eu tivesse emprego, para que você tivesse emprego, os atletas, é importantíssimo, porque eu vi o Rodrigo como ídolo e trabalhei para estar ali. Então essas crianças vão ver esses primórdios, esses dinossauros que começaram isso, e ali podem se inspirar. Se não conseguirem ser lutadores, vão ser treinadores, vão ser preparadores físicos. Isso é importantíssimo. Em nome da luta, né, que eu represento um pouco a luta, agradeço a você, essa equipe, fazer isso para essas crianças. Levarei meu filho com certeza. Uma honra, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Assim Tamo junto. Mais uma Conexão para o PVT, muita história. Isso aí, um abraço a todos. Segunda-feira tem Papo de Luta, galera. Um abraço. Estarei ligado. Obrigado, Babi. Um abraço. Tamo junto.